Jesus, ele troca alguns elementos que tem aqui, mas esses aqui não é substituído, eles continuam em ação, amém? O Espírito Santo, ele usa essas ferramentas para trabalhar no crente que tem aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? Amém? Você vai ver pessoas que elas têm promessas, mas não têm alianças, como Ciro, ele tinha promessa, mas não tinha aliança. Vice-versa, muitos outros. Tem pessoas que têm promessa de ser impactado com o poder de Deus, ser usado com esse poder, com os dons, mas não tem aliança. Como Judas não tinha aliança, ele tinha dons, não é isso? Para expulsar demônio, curar os enfermos, pregar o evangelho, mas ele não tinha aliança. Você vai ver outras pessoas como Saul mesmo, ele não tinha aliança. Recebeu uma promessa, Deus levantou ele, usou ele, abençoou Israel e todos aqueles que foram abençoados, alcançados por Deus através da ferramenta Saul, mas ele não tinha aliança. Há uma diferença: promessas, dons espirituais, fruto que é caráter de Deus, forjando o meu caráter, que as pessoas vão ter que ver os traços do caráter de Cristo na minha vida. Não é em roupa, não é isso, não é em sentar e levantar, porque nós já somos treinados pelos nossos pais, não é isso, pelos nossos professores, que Deus capacitou eles com conhecimento para repassar para nós, para nos preparar o homem interior que se manifesta no nosso exterior. Mas para Deus é totalmente diferente. Então isso não vem do externo, vem do interno que se materializa no externo. É isso? Tem muitas pessoas que são como os fariseus de Mateus 23. Eles trabalham bem, pregam bem, ensinam bem, mas por dentro eles estão todos mortos. Por quê? Porque eles não fazem as coisas como Deus manda. Porque a ceia aqui, né, trazendo para nós, na nossa linguagem, mas nessa época que é a Páscoa, isso é um mandamento, isso é uma ordem. Deus deu a ordem a Moisés para chamar Arão, seu irmão, para convidar a congregação. Eles estavam no Egito, nessa época ainda, e falou para eles criar um calendário. E Deus disse para eles que esse calendário eles tinham que marcar o primeiro mês, vai começar do zero, trazendo para nós, no brasileiro, né, janeiro, vai começar em janeiro, e vocês vão colocar aí a data que eu quero que vocês pegam o cordeiro ou cabrito de 1 ano, sem mancha, e guarda esse cordeiro. Vai pegar no dia 10 de janeiro, e no dia 14, à tarde, tudo Deus estabelecendo a hora, que foi a hora até mesmo que Cristo morreu na cruz do Calvário, pelo que a Bíblia diz, né, às 3 horas, amém? Então tudo estava indicando para Cristo, e a Bíblia diz que eles, ouvindo Moisés dando instrução, né, fizeram o que Deus mandou. E a Bíblia diz que eles pegaram o cordeiro com 1 ano de idade, mataram o cordeiro à tarde, tiram o sangue e colocam numa bacia, que eu vou citar aqui alguns elementos. E essa Páscoa aqui, ela tem duas explicações, essa festa, na histórica e na típica. Alguém aqui sabe o que significa a palavra típica, não sabe? Típica é algo pessoal, é algo de um estado. Vou usar aqui algumas informações que nós temos. O nordestino, mesmo que eu sou nordestino, né, pode observar que nessa época de junho agora eles têm festa junina. Só eles têm, né? Outros vieram de longe, né, observou, pegou e tentou levar para outros estados, para outros países, para tentar, né, imitar. Mas só os nordestinos que têm a festa junina. É a mesma coisa nós cristãos. Só nós cristãos que tem aliança é que tem o Cordeiro de Deus. Aleluia. Deus deu para todo mundo, mas nem todo mundo recebeu. Amém? Mas eu creio que você, a águia, você já recebeu. Está aí? Glória a Deus. Então, Deus vai citar para eles alguns elementos que faz parte da ceia. Primeiro elemento, o cordeiro. Pega o cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, coloca numa bacia. Essa bacia é um símbolo muito forte, que poucos ensinam. Está dentro de você. Pega também um isopo, que era uma planta que dava tipo um cachinho, né, que ali encharcava na bacia. Pega o sangue agora, vai na viga, ou que lá no texto fala vega é viga. Quando a gente constrói uma casa, principalmente ali na frente do pastor, você vai subir nas paredes, né, com as carreiras de lajota. E ele vai medir a altura e vai liberar um vão, que é onde futuramente ele vai colocar a porta do tamanho que ele quer. Então, em cima, quando estiver chegando na altura que ele quer colocar, ele vai colocar uma viga feita de ferro. Não é isso? Nascimento? Eu trabalhei na área da construção, sei que é isso. E aí você coloca em cima para dar continuidade às carreiras, para dar o formato do tamanho da casa que ele quer fazer.
E ele disse: agora pega esse sangue, vai lá nas ombreiras, que significa o batente da porta, pega o isopo, encharca no sangue que está na bacia e joga na viga e joga na ombreira, simbolizando um sinal e ao mesmo tempo, dizendo que aquela casa tinha dona. Aquela casa é uma propriedade peculiar de Deus. Glória E a Deus. Deus diz para eles: agora eu quero que vocês também pega o cordeiro, assa o cordeiro, e vocês vão olhar os vizinhos. Se tem uma família que tem muito, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Se tiver pouco, divide o cordeiro com o seu vizinho, contando com a alma que come, e vocês vão dividir esse cordeiro para ambas as famílias. Depois eu quero que vocês coloquem algumas coisinhas aí, para complementar o cardápio da comida do cordeiro. Coloca aí erva também no meio. Coloca pães asmos, E quando você estiver comendo, não esqueça de cingir os vossos lombos, ou seja, se vestir, E depois calça os seus pés com sapato, pega o cajado na mão e esteja preparado, porque nessa noite eu vou descer no Egito, vou tratar com os egípcios, com os deuses dos egípcios, com juízo. E a Bíblia diz que aqui vai se cumprir, do versículo 1 até o 28, é só preparação. Do versículo 29 ao 36, Deus desce com a 10ª praga, mata o primogênito dos egípcios, da família real, do servo, e até mesmo os animais. E do versículo 37 até o 51, fala da saída deles do Egito. E isso acontece tudo em uma noite. Eu vou fazer só aqui um resumo básico para você entender e deixar Deus me usar para explicar para você o que significa o poder desse cordeiro dentro de você, porque o texto foi bem taxativo. Pega ele e come tudo. Deus deu Jesus para você comer. Amém? Para você se encher dele. Você se é embelezada pelo sangue que o Espírito Santo, que vai usar a ferramenta do isopo, que o próprio Davi diz no Salmo 51, versículo 7, purifica-me com isopo, para que eu possa ficar limpo. Essa ferramenta o Espírito usa, que a mão do Espírito pega o sangue de Cristo, que muitos acham que já passou, já perdeu o seu valor, ele continua eterno. Amém? Há uma bacia no mundo espiritual que absorveu o sangue de Cristo na cruz. Nós que já chegamos, o Espírito Santo pegou o sangue e já te purificou. O isopo traz consigo purificação e perdão. Quem aqui é purificado e perdoado? Glória a Deus. Já recebeu o sangue dele? Mas Deus disse: agora eu quero que você coloque o cordeiro por dentro. Quem é que já tem um cordeiro dentro? Glória a Deus. Então, a essência do cordeiro, que a pessoa de Cristo vai incorporar no seu corpo. Diz o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, quem vive nos seus pensamentos, nas suas imaginações, nas suas intenções, nas suas motivações, nas suas palavras, nas suas ações, na sua consciência, subconsciência, memória, cérebro, nos seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, no seu coração, as veias que correm sangue dentro de você, que leva sangue para o pulmão e leva para as demais veias que traz os nutrientes para toda a parte do nosso corpo, para a sua medula, para os seus ossos, para a sua junta, para os seus nervos, para a sua carne, para a sua pele. É o corpo de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que incorporou em todas as áreas dentro de você. Mas a Bíblia diz que não ficou por aqui. Assim que eles fizeram o calendário, Deus diz: quando vocês saírem do Egito, vocês vão fazer uma festa anual. E nessa festa anual, eu quero que vocês comem por 7 dias pães asmos, sem fermento. Se tiver algo que tem fermento, que contém fermento dentro da sua casa, tira tudo que tem fermento dentro da sua casa. Isso é muito forte, porque o fermento, Jesus disse em Mateus 16, versículo 12, que está falando sobre as falsas doutrinas dos fariseus e dos saduceus, que os discípulos até estavam entendendo outra coisa sobre o pão. E Jesus não estava falando do pão, Jesus estava falando das falsas doutrinas dos fariseus, com as suas tradições e as suas hipocrisias, que estavam afetando a fé e a verdade de Deus no povo. Apóstolo Paulo também pega um gancho dessa ceia aqui e traz para nós nos dias atuais. Todos nós sabemos que
que nós que congregamos na nossa igreja, eu sou da missão, lá fala que todo primeiro sábado do mês nós temos a nossa ceia na nossa sede, e toda terça-feira, toda terça, sexta-feira, nós temos a nossa ceia na nossa congregação, onde eu congrego aqui na Caná da Galileia, no Rio Verde. Então, ele disse, nesse período, 7 dias, vocês vão remover o fermento, trazendo para nós, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, do versículo 6 até o versículo 8, ele diz assim, não é boa a vossa jactância, porque vocês sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está dizendo que a jactância é como um sentimento de fermento. O fermento também é como um sentimento de soberba, arrogância, presunção. É aquela pessoa que se acha maior do que todos, mais poderoso que todos. Ela mesmo faz uma autoanálise dela, né? Ela acha que tudo que ela conquistou, ela esquece Deuteronômio 8, que foi citado aqui pelo nosso irmão, né, na sexta-feira, que nós passamos por um deserto com Deus, e o deserto que Deus pediu para nós passar, era para Deus trabalhar em nós, para remover de nós, não é isso? O nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa alta capacidade de achar que nós lutamos sozinhos, vencemos sozinhos, conquistamos sozinhos, e tudo que tem, e tudo que nós temos, foi conquistado pelos nossos próprios méritos. Deus não precisou fazer nada, Deus não precisou usar ninguém, Deus não precisou me dar o corpo, Deus não precisou me dar o fôlego de vida, Deus não precisou levantar pessoas como meu pai, como minha mãe, né, para me trazer essa terra, para me preparar, para me viver a minha história. Deus não precisou fazer nada disso. Deus não precisou usar professor, Deus não precisou usar, né, os teólogos, Deus não precisou usar pastor. Não, eu conquistei isso, né, com meus próprios méritos. Isso se chama soberba, e a maioria dos crentes carrega isso, né? E o apóstolo Paulo diz, quando vocês for cear, a primeira coisa que vocês faz uma análise de você mesmo. É um exame periódico, onde você vai fazer uma análise da sua conduta, como você está com Deus, dentro da sua casa, com seus vizinhos e na sociedade a qual você está residindo. E a Bíblia diz que quando eu vou cear, eu tenho que tirar um período de santificação, eu tenho que remover, porque eu sou ser humano, eu estou nessa terra, eu não sou 100% perfeito, eu posso errar, eu posso falhar, em um pensar, em um imaginar, num julgar, num criticar, num zombar, num menosprezar. Eu posso fazer isso porque eu tenho uma natureza caída que ainda está em mim, que é o meu velho homem, que é a cruz que eu carrego todos os dias. Ela luta para que a perfeição de Deus não permanece 24 horas intacta em mim. Mas aí, como nós somos humildes, nós descemos, né, na presença de Deus, tirando um período, né, de se arrepender, de se converter de tudo isso. E o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é o nosso ajudador, ele vai fazer você relembrar de coisas que você muitas vezes falou e fez e não lembra. Aí ele vai fazer você trazer para o altar da sua adoração, da sua oração em Deus. É uma semana de preparação, se santificando para cear a ceia do Senhor. Você observa que Deus falou para eles, quando vocês for para a terra, que eu vou levar vocês, na festa, na data que eu falei para vocês, vocês vão tirar 7 dias, só se purificando. E quando seus filhos ficam olhando e perguntando, que culto é esse, meu pai? Esse é o culto a qual Deus visitou nós, lá no Egito. E Deus tratou com os egípcios, com morte, mas poupou a nossa casa. Resume, nós temos a nossa típica espiritual que Deus colocou em nós. Só o crente é que tem o cordeiro, só o crente é que tem, né, os pães asmos. E o apóstolo Paulo vai aplicando mais, porque eu não resumi. Ele falou, agora você que carrega isso, desce dentro de você com um espírito de humildade, né, de necessidade, que você precisa se libertar desse sentimento, né? No versículo 7 diz assim, alimpai vós do fermento velho, para que sejais uma nova massa, mente espiritual, né, sentimento. Ele diz assim, porque assim que vocês estão sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi santificado por nós. Pelo quê? Pelo que quando nós façamos festa, não fazemos festa com o fermento velho, ou com o fermento da maldade, ou da malícia, não é isso? Mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então o crente que aceitou Jesus, que está andando com Cristo, tem que fazer um exame, uma análise da sua vida, e Deus está te dando a oportunidade para quando você vir para cá, você não vir cabisbaixo, moribundo, triste, né? Perplexo, desanimado, destruído, porque o crente
crente não é isso. O crente é muito mais do que isso. Aleluia. Aí quando você chega aqui, você já chega alegre, feliz, porque é festa. Eu Glória nunca vi a Deus. festa que a pessoa não expressa um sentimento de alegria. Você está numa festa mesmo com Deus, você é feliz, Aleluia. você está Glória alegre, a Deus. você está satisfeito por tudo que Deus fez pela sua vida, ou você é uma pessoa irrealizada, ou você é uma pessoa insatisfeita. Mas eu abro um parênteses para você nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, para ajudar você dentro de você. Você não tem motivo algum para ser infeliz, insatisfeito, porque o crente é feliz, o crente é satisfeito. Eu já sei aonde eu vou passar a minha eternidade com Deus, mas antes de eu chegar lá, Deus, eu tenho uma caminhada para percorrer com Deus. Eu já estou preparado para essa jornada. Eu não vou me preparar para caminhar, eu já me preparei para caminhar. A razão de muitos é que querem caminhar para depois se preparar. O texto deixa bem claro sobre cingir os lombos e sobre calçar o sapato e sobre tomar o cajado. Está falando de uma preparação para quem quer caminhar. E essas palavras o apóstolo Paulo expressou lá em Efésios 6, do versículo 14 até o versículo 17. Ele diz assim: estáis, pois, firme, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçais os pés na preparação do evangelho da paz. Tomar, isso é para você, Deus já fez a parte dele. Se você não se esforçar dentro de você, para tirar tempo, para meditar a palavra, para guardar a palavra, para praticar a palavra, como o nosso diácono ministrou aqui o Salmo primeiro, é você que tem que decidir se você quer ou se você não quer. Se você não quer, Deus não vai forçar a barra, porque a obra de Deus não é nem por força e nem por violência, é pelo Espírito. Ele quer trabalhar em quem quer ser trabalhado. Deus não muda ninguém, Deus não transforma ninguém. É isso, pastor, está indo contra a verdade? Se Deus muda alguém, escuta bem, para despertar você. Deus apareceu em Gênesis 4, falando para Caim não matar Abel. Mas o que Caim fez? Matou Abel. Deus que desceu, não foi o anjo que desceu, não foi o pai de Abel, não foi a mãe, de Caim, e nem o pai de Caim, ou um anjo, um pastor que chegou para Caim, dizendo não mata Abel. Gênesis 4, versículo 7 e 8, ele diz: o pecado, que é a intenção maligna que está sobre você, de tirar a vida do seu irmão Abel, está à porta. Agora cabe você dominá-lo e não fazer. Faz o inverso, faz o bem o seu irmão. Mas a Bíblia diz que mesmo Deus aconselhando o camarada, ele tirou, aquele sentimento de ódio, pegou Abel e matou Abel, trazendo para nós, olha para você que Deus não muda. Você vai ver pessoas sendo usadas por Deus, como Judas, como Saul, como o próprio Jesus falou em Mateus 7, versículo 22 e 23, que muitos que saem por aí dizendo: em seu nome, Senhor, eu profetizo, que é o que eu estou fazendo aqui, em seu nome, Senhor, eu expulso muitos demônios, Senhor, em seu nome eu faço muitas maravilhas. Mas Jesus vai chegar para essas pessoas que são usadas com os dons e que estão usando e vai continuar usando, e diz assim: eu apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não te conheço. Resumindo, é Deus falar para você não mentir e você está mentindo. Você não quer ser transformado e Deus não vai te transformar. É você parar de mentir. É Deus falar: não faz maldade, não julga, não critica, não zomba, não superveste, não persegue, porque isso é uma semente. Você está plantando, uma hora ou outra você vai colher. Deus te ama tanto, Deus me ama tanto que Ele não dá conselho. Mas a decisão de parar, de botar um ponto final, de interromper esse ciclo repetitivo, maligno e satânico nas minhas condutas, é eu. Deus não vai fazer. Deus diz para você e para mim: ei, todos os recursos eu já fiz, está aí para você. É você que decide pegar ou não pegar. É de graça. A graça é um dom imerecível. Recebe quem quer e também quem não quer rejeita. Deus vai continuar com seus recursos, porque Deus é Deus. Deus não precisa de nós para nada, mas eu e você precisamos de Deus para. A própria história disse que de quase 600 mil homens, só 2 entrou na terra prometida. Não entendeu o plano de salvação, de libertação e de transformação. Irmã, deixa eu despertar você com essa salvação, porque meu tempo já foi embora. Muitas pessoas estão perdendo Jesus, muitas pessoas estão perdendo as promessas, muitas pessoas não estão vivendo a aliança que Deus deu para ela de graça em Cristo Jesus. Vem com uma ceia como essa, vem totalmente entulhada, intoxicada, de raiva, de ódio. E não é pessoas que estão lá fora não, também dentro da igreja, não consegue olhar para a cara da irmã cheia de paz, de alegria, de felicidade, até desejando para ela o que Deus já deu para você de graça. Muitas pessoas estão aqui amarguradas, cheias de uma raiz de ódio, de vingança, e Jesus está dizendo: não, você não está fazendo o que eu lhe pedi para fazer. Enche você do Cordeiro, porque é o sentimento meu que vai se manifestar através da sua vida. Esse ódio vai ser estipado, vai ser desalojado de dentro de você. Eu não te levantei, eu não te fiz um templo para você carregar raiz de amargura, não. Você é meu templo, você é meu santuário, para ser cheio da minha glória. Eu te ornamentei com os frutos do meu caráter. Em você tem amor, tem paz, tem alegria, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem fé, tem temperança, tem domínio próprio. Em dentro de você tem
coragem. Dentro de você tem água, tem sangue, tem fogo. Você tem semente, dentro de você tem luz, dentro de você tem bálsamo. Se tentou te intoxicar, o meu bálsamo te cura, te restaura. Mas você está proibido de ferir os outros. Você é ferido, mas você não pode ferir. Amém? Então receba essa palavra como uma injeção de ânimo para a sua alma. E quem entrou aqui nessas ceias passadas está entulhado, intoxicado. Essa noite propícia que Deus liberou para você. É minha promessa, Ele está de pé. Independentemente que você errou, que você falhou, que você é desequilibrado. Mas eu quero continuar te ajudando. Eu quero continuar te libertando. Desde a partir do momento que você quer se libertar disso que está te escravizando. Porque eu não morri na cruz. Eu não dei a minha vida para deixar você no mesmo estado que você está. Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para libertar os que estão escravizados. E resumindo aqui a salvação, você pode observar que as ervas magras, na linguagem típica, está falando, lembrando eles da agonia do cativeiro do Egito. Você crê nisso? Aleluia. Você passou pelo cativeiro, passou cativeiro espiritual? Sim. Deus está dizendo que quando você vir passeio, não esquece da erva magra. Não esquece dos pães asmos. A adoração tem que ser sincera. Aleluia. Verdadeira. Não esquece de trazer o cordeiro por fora, por dentro, porque tudo aquilo ali é o que já está dentro. Você só vai complementar. E não esquece que você deve já estar preparado. Efésios 6, eu não terminei, no versículo 15, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar tudo isso aqui, os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Você está se revestindo? Glória a Deus. O seu nome é o seu entendimento. 1 Pedro 1, versículo 3. Cingindo os vossos ombros, que são os vossos entendimento, e esperar inteiramente pela graça. Ele está voltando. Ele só vai levar quem já está preparado. Verdade. A festa aqui era unicamente na história só para os judeus. Era destinada só para eles. Mas na típica é também para todos aqueles que aceitou Jesus Glória a Deus. como seu salvador pessoal. Agora você pode fazer festa. Glória a Deus. Era só deles. Você pode observar que as outras nações vizinhas viam aquilo e queriam entrar. Aí Deus falou assim: se os estrangeiros, os naturais querem entrar, tem que se circuncidar para entrar, para participar da festa. Essa festa é só nossa. E na ceia que o pastor vai complementar, diz assim: depois que você comer tudo, agora anunciai. Você tem uma característica representativa de Deus dentro de você. E é você que vai anunciar o Cordeiro de Deus. Por onde você passar, através da sua vida, da sua conduta, Deus tem que se manifestar através da sua vida. As pessoas vão ter que ver isso em você. Essa é a nossa cultura espiritual. E eles vão ter o desejo de querer Jesus como você já tem. Aí você vai convidar: vamos lá para o nosso arraial. Vamos lá comer um pão aso, não pão fermentado. Vamos lá comer um pouquinho do cordeiro. Mas eu vou te aconselhar: como cordeiro tudo, porque o texto disse que tinha que comer tudo. Amém? Glória a Deus. E aqui para nós, nessa época, para eles, traduzindo para nós, Jesus aqui era o cordeiro pascual que ia derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Verdade. Você pode observar que na história está tudo apontando para isso, mas Cristo ainda não tinha morrido. Você pensou nisso? Você que era só uma figura? Agora para nós, que vai falar da nossa libertação, na típica estava apontando para uma futura libertação da nossa escravidão, dos nossos pecados. Enquanto o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse morto na cruz do Calvário. Ele ainda não tinha morrido. Mas Deus já estava preparando eles para anunciar a vida de Jesus. E agora Jesus veio, em Mateus 6, a Bíblia diz que ele mudou agora. Foi substituída a festa da Páscoa, tirou alguns rituais que ele ensinou eles, e agora trocou por dois elementos: pão e vinho. Por que ele usou dois pão? Mente pensativa. O pão não está em todos os lugares. O vinho, você pode viajar o Brasil inteiro, em todos os países, lá você vai encontrar o vinho. E na ceia ele falou: eu sou o pão, come aí. Eu sou. Esse vinho que você está bebendo, que não é vinho, é o meu sangue, que eu vou derramar na cruz pelos seus pecados. Deus estava dizendo: eu vou fazer uma aliança com você, e você, na linguagem típica, na cultura típica, você vai levar isso para todo mundo. Amém? Você é a bola da vez. Jesus está contando com você. E a minha saudação nessa noite, para resumir aqui para o pastor: não perda Jesus por nada.
Glória a Deus. Não perda Jesus pelo seu passado, pelos seus erros, pelas suas falhas, porque eles não definem o seu futuro. Amém? Não coloca ponto final onde Deus não colocou. Glória a As Deus. pessoas estão colocando ponto final na sua vida. A vida tem você mesmo, está colocando ponto final na sua vida, mas Deus não colocou ponto final. Glória Ainda a tem vírgula Deus. aí. Se tem vírgula, ainda tem história para se contar. Aleluia. E Deus quer escrever a história dele em você e você divulgar ela por onde você passar. Amém? Amém. E eu agradeço mesmo a oportunidade. Glória a Deus.